Mais uma vez tentam nos calar, tentam manipular a opinião pública para levar ignorância, para cegar as vistas do povo brasileiro e assim eles continuarem na mamata do governo público. Eu sou Rafael Lima e antes de falar sobre essa operação da Polícia Federal em YouTubers, pegou todo o equipamento, revirou, fez e refez, procurou cada milímetro, cada detalhe dos seus equipamentos, dos seus arquivos e não encontrou absolutamente nada, frustrando todos os planos da esquerda e do Alexandre de Moraes, que, lembrando, antes de ser ministro era filiado ao PSDB que é comandado pelo Fernando Henrique Cardoso. Ele se desfiliou do PSDB e foi indicado como ministro pelo Michel Temer, e de lá para cá vem fazendo o trabalho que quem colocou ele lá precisa, principalmente perseguindo a direita. Eu sou Rafael Lima e antes de falar sobre isso, eu quero te pedir, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Essas ações são muito importantes para que o conteúdo alcance mais pessoas e assim nós consigamos mostrar a verdade para todo o povo brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes, que só investiga e se preocupa com fake news se ela partir de youtubers apoiadores do Jair Bolsonaro. Pessoas como Rolissa Rebelde, Avalanche do Bacon, Joyce Hasselman sequer são investigadas. Áudios foram vazados e nunca foi pedido um mandato de busca e apreensão dos equipamentos no gabinete da Peppa. Sequer alguma vez ela foi chamada a depor por causa disso, mas muito pelo contrário, ela faz as acusações das quais ela afirma que haviam sido pagos 20 mil reais por disparos em WhatsApps, Facebooks e todas as redes sociais para apoiar Jair Bolsonaro e destruir reputações daqueles que são contra eles. Como que ela saberia esse valor se ela nunca esteve participando das reuniões e sequer apresentou uma prova? Só há duas possibilidades. A primeira, ela pagar esse valor e ela fazer isso. Aí realmente ela saberia muito bem. E a segunda possibilidade, isso ser uma completa mentira, totalmente sem pé nem fundamento, que é a menor probabilidade, a maior é ela realmente ter feito aquilo. Só que o ministro Alexandre de Moraes, ele nunca, absolutamente nunca, emitiu nenhum mandato de prisão contra pessoas da esquerda. Como se a esquerda, como se todos os esquerdistas, socialistas, comunistas falassem absolutamente a verdade a todo momento. Rede Globo fazendo manipulações de matérias, fazendo manipulações de reportagens, sequer foi acusada alguma vez de fake news. E quando alguém falava em fake news para a Rede Globo, automaticamente era desprezado, era ridicularizado. O ministro Alexandre de Moraes, em momento algum, viu isso. Sempre ficou de olhos fechados para tudo isso, ignorou esta realidade e partiu seguindo o rumo das conversas e das orientações da nossa querida Rolissa Rebelde, a Joyce traidora Hasselman, que gosta muito de processar youtubers, e também o Alexandre de Moraes, que deve receber conselhos dela, processando, pedindo prisão de youtubers. Feito tudo isso, a Polícia Federal foi na casa do pessoal, levou os equipamentos, segurou, investigou, colocou especialistas para abrir todos os arquivos, fez quebra de sigilo das monetizações dos canais. Queria descobrir quem financiava os canais. E descobriram. Quem financiava era o YouTube e o povo que são inscritos no YouTube, como por exemplo os membros dos canais, que dão a sua contribuição mensal ao canal para ajudar o canal a se manter. Essas pessoas que financiam, uma forma totalmente permitida, que faz parte das regras do YouTube. Uma outra forma que descobriram é que os vídeos têm propaganda, e nas propagandas o YouTuber ele recebe do YouTube uma porcentagem dessas propagandas. Então todo YouTuber tem o seu valor de acordo com a sua quantidade de visualizações, fazendo com que ali seja a sua fonte de renda. Tendo mais visualizações, ganham mais dinheiro. Então foi isso que a Polícia Federal ficou praticamente mais de um mês
com esses equipamentos para descobrirem o óbvio, descobrirem as regras do YouTube. Não era muito mais fácil ter lido as diretrizes da comunidade do YouTube? Tá tudo explicando como cada um youtuber ganha, como que funciona. Qualquer um que tiver dúvida é só colocar no Google, pesquisar e ler. A Polícia Federal fez tudo isso para descobrir o que está escrito nas diretrizes da comunidade do YouTube. Isso não parece uma brincadeira? Sim, parece, mas é uma brincadeira de muito mau gosto, porque essas pessoas tiveram as suas casas, suas residências violadas pela Polícia Federal. Essas pessoas passaram um constrangimento enorme, porque o vizinho, na hora que ele vê a Polícia Federal entrando na casa, na hora que ele vê um agente público armado entrando numa residência, ele não vai imaginar, olha, estão indo lá pegar o computador dele por causa de fake news. Não, a primeira coisa que vai pensar, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, crimes dessa natureza. Porque sequer alguma vez na história do Brasil alguém foi preso por esse tipo de coisa. Nunca foi, porque esse crime nunca existiu. Esse crime começou a existir depois que as pessoas começaram a apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Quando apoiavam o Lula, quando apoiavam a Dilma, quando a Petrobras era saqueada, roubada, o BNDES emprestava bilhões de reais para empreiteiros, para artistas, quando os artistas recebiam milhões de reais da Lei Rouanet, ninguém era investigado. Ninguém tinha mandato de busca e apreensão em sua residência. Ninguém queria saber nada. Quando as estatais, as empresas públicas davam anualmente 30 bilhões de reais de prejuízo, quando as ações da Petrobras foi super desvalorizada, caiu lá embaixo, quase levando a Petrobras à falência, ninguém falava em fake news, ninguém falava em investigação para emissoras de televisão, para jornalistas ou até mesmo youtubers que já existiam, que não criticavam e escondiam essas informações do povo brasileiro. Depois que o Jair Bolsonaro ganhou, aí se começou a onda de fake news, como se fosse necessário mentir para falar mal da esquerda ou mentir para falar bem da direita. Como se fosse necessário. Para você inventar uma fake news do Bolsonaro, você tem que falar que o Bolsonaro não está entregando obras, tem que dizer que o Bolsonaro está roubando o Brasil, tem que dizer que o Bolsonaro não está fazendo nada no governo federal. Para inventar uma fake news de qualquer partido da esquerda, você tem que falar que eles são honestos, tem que dizer que eles estão fazendo um belíssimo trabalho na oposição brasileira, tem que dizer que eles não são corruptos, tem que dizer que eles respeitam o eleitor brasileiro. Então, você vê a dificuldade que se tem para criar fake news contra a esquerda? A pessoa tem que abrir mão dos próprios princípios, porque nenhuma pessoa é capaz de falar tantas mentiras assim, sendo uma pessoa de bem. Então são essas coisas que o ministro Alexandre de Moraes usou todo o aparelhamento público, usou todo o seu poder de ministro para fazer e não descobrir absolutamente nada. Que decepção, hein, ministro? Que decepção, hein? Vai chorar a noite toda agora. Pessoal, te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo e até a próxima.